coração. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele prometeu no livro de João, capítulo 14, versículo 1 e diante, disse assim: Não se turbe os vossos corações, creis em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Ok? Então Jesus prometeu que ele vai voltar, ok? Agora vamos ver uma opinião do padre aqui falando a respeito do arrebatamento da igreja. O que é que o padre está ensinando nessa questão, ok? Vamos analisar. Padre, o arrebatamento da igreja acontecerá antes ou depois da grande tribulação? Muito massa sua pergunta. Olha, a gente respeita quem acredita nessa teoria do arrebatamento. No entanto, nós católicos e muitas outras igrejas cristãs não professam essa fé porque ela não é bíblica, né? Esse arrebatamento não é bíblico. Isso não existe como doutrina cristã, nem para nós católicos, nem para muitas outras igrejas cristãs. O que nós acreditamos é aquilo que o próprio Senhor fala, né? E deixa para nós. Que ele virá uma segunda vez, a gente não sabe nem quando, nem como vai acontecer, mas que ele virá na sua glória, com seus anjos e seus santos, para julgar, né, toda a humanidade. Isso é fato, onde haverá grande separação e onde a igreja será totalmente glorificada, né? Ou seja, livre de todo o mal, livre do pecado, livre da morte. É isso que a gente acredita. Quem acredita no arrebatamento, a gente respeita. Mas para nós não é doutrina cristã nem é doutrina bíblica. Tá bom? Então, não tem como falar sobre isso porque não faz parte da nossa fé. Tá? Pronto. Como nós vamos entender aqui nessa questão? Primeiro, fizeram a pergunta para o padre: a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Ok? Eu, como pré-tribulacionista, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Na visão pós-tribulacionista, creio que será depois da grande tribulação. Agora, por que nós cremos que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação? Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigilância, a pergunta se faz, é para hoje ou é para amanhã? É para hoje. Então nós vemos aqui a vigilância, ok? Sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Não adianta dizer assim, é para vigiar porque Jesus está voltando, mas Jesus não vai vir agora, vai vir depois da grande tribulação. Então para que vigiais a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, ok? Mas vigilância é para hoje, não é para amanhã. Quando nós vemos a questão de 4 tipos de vigilância. Primeiro, vigiai porque o diabo está ao vosso derredor, ok? Vigiai contra o diabo. Segundo, vigiais porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiais sobre a tentação. Terceiro, vigiais porque nós não sabemos qual é o dia que nós vamos partir dessa vida. Pode ser uma morte súbita a qualquer momento, então temos que estar em vigilância. E quarto, vigiais porque Jesus prometeu que vai voltar. Então, Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, ok? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, Jesus escreve, Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, que há de vir o vosso Senhor. Então, essa vigilância é para hoje, por isso que nós cremos que o arrebatamento da igreja será a qualquer momento. Como nós explicamos Mateus capítulo 24, 29 a 31, que é logo após aquela grande aflição, o céu escurecerá, a lua não dará mais brilho, e a potência do céu será abalada. Então aparecerá o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória, e todos o verão. Então nós cremos que nesse momento é quando Jesus vier para Israel, salvação de Israel, julgamento das nações. Assim como o padre ele não crê no arrebatamento, ele crê que Jesus vem e vai julgar as nações. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, que ele vai vir com poder e grande glória e vai julgar as nações, que será aqui na terra. E nós cremos no arrebatamento antes porque
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Aqui, ó, arrebatamento. Então, Paulo fala de arrebatamento. Então, arrebatado junto vai encontrar o Senhor nos ares. Então, nós cremos em arrebatamento a qualquer momento, porque Paulo está falando de arrebatamento da igreja. Vai encontrar o Senhor onde? Nos ares. E julgamento das nações, como o padre falou que não crê no arrebatamento, crê que Jesus vai vir e vai julgar as nações, está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, que ele vai vir para julgar as nações. Então vai salvar o povo e julgar as nações. Só que aí não é arrebatamento, ok? Mas que nós cremos no arrebatamento, assim como Paulo diz que ele falou que os mortos ressuscitam, os vivos transformados, e nós seremos arrebatados junto ao encontrar o Senhor nos ares. Então Paulo está falando aqui de arrebatamento. E o padre diz que não tem texto bíblico, ok? Mostrando o arrebatamento. E aqui está dizendo sobre arrebatamento. Quer ver outro? Somente Paulo que falou sobre arrebatamento, ok? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo diz assim: eis que eu vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então esses dois versículos, Paulo está falando de arrebatamento. João capítulo 14, versículo 1 diante, Jesus está falando que ele foi para o Pai e ele vai voltar. Como será o arrebatamento? Então Jesus volta e os vivos serão transformados, os mortos ressuscitados, arrebatados junto, o vivo e os mortos ressuscita e junto vai encontrar o Senhor nos ares. Então isso aí é arrebatamento. Mas o padre está dizendo que não existe arrebatamento. Agora eu pergunto para os católicos: vocês hoje crê no arrebatamento? Se não crê no arrebatamento, então a palavra de Paulo vai cair por terra, porque Paulo está ensinando sobre arrebatamento. E nós cremos, sim, no arrebatamento da igreja, que vai acontecer a qualquer momento. Por isso, quando a Bíblia fala sobre vigilância, é para hoje, não é para amanhã. Agora, eu, na visão como pré-tribulacionista, nós cremos que sim, que o arrebatamento é a qualquer momento, por causa da vigilância. Agora, na segunda fase, quando Jesus vier para Israel, será depois da grande tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, Jesus vem, não é arrebatamento, é julgamento das nações. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, e Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26, fala de a salvação de Israel. Então Jesus vem para a salvação de Israel, julgamento das nações e entrada no milênio, ok? Por isso nós cremos sim no arrebatamento e é bíblico. E nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que o arrebatamento se dará a qualquer momento. Por isso que eu digo, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinha o vosso Senhor Jesus Cristo. Mas o padre não confirma esse ensinamento de Paulo, que diz que não existe arrebatamento. Ele crê somente na vinda de Cristo, vem para a terra, julga as nações, pronto, ele não crê no arrebatamento. Esse versículo está em Mateus 25, 31 a 46. Jesus vem, julga as nações e salva o povo, mas não fala do arrebatamento. Justamente porque nós, como pré-tribulacionistas, nesse versículo não está falando de arrebatamento, está falando justamente de julgar as nações e será aqui na terra, não no céu. Mas Paulo, quando fala de arrebatamento, que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, não na terra. Por isso que nós cremos, por ser pré-tribulacionista, que aqui mostra dois eventos. Primeiro evento, Paulo está falando de arrebatamento e encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. O segundo evento, que é a segunda fase da volta de Cristo, ele não vem para arrebatar, vem para julgar, separar bode e ovelha. Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Então ele separa bode e ovelha, ok? As ovelhas de um lado, o bode do outro. E as ovelhas vai dizer, bendito meu Pai, posso ir por herança que está preparada desde a fundação do mundo. E entra no milênio, ok? E não haverá arrebatamento aí para os judeus, ok? O arrebatamento já aconteceu, por isso que nós somos pré-tribulacionistas e aguardamos Jesus a qualquer hora. Agora eu pergunto, você que é católico, se você não crê no arrebatamento, Jesus, ele vai voltar. Esteja preparado,
Porque a Bíblia diz que a trombeta tocar, aquele que não estiver preparado vai ficar. Isso está preparado quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, confessa e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.